Olá pessoal, meu nome é Alessandro Caldeira Alves, eu sou o professor da disciplina de Cálculo 1 aí, e eu estou gravando esse vídeo para apresentar a disciplina, né? Além de estar enviando por e-mail para cada um dos alunos matriculados na disciplina, eu também vou deixar esse vídeo disponível lá no Moodle. Já já eu vou explicar, né, dessa apresentação o que é o Moodle, né? E eu vou falar um pouco sobre a dinâmica da disciplina como um todo aí. Mas antes de entrar nas questões mais técnicas da disciplina em si, eu queria falar um pouco sobre alguns aspectos que eu acho que são importantes. Primeira coisa que tem que ficar bem claro, a disciplina de cálculo 1 ela é uma disciplina com grande quantidade de conteúdo, então ela é uma disciplina muito densa, né? Ela é tanto para o BCT, né, para o bacharelado em ciência e tecnologia, quanto para as engenharias, ela é uma disciplina de extrema importância, porque ela, na verdade ela vai gerar uma fundamentação teórica que vai auxiliar em diversas outras disciplinas, né? Então ela é muito densa, ela tem muito conteúdo, né? Então eu gosto de salientar que é necessário uma rotina de estudos, né? Não tem como você fazer uma disciplina de cálculo sem criar uma rotina de estudos, né? E aqui a gente tem que desconstruir às vezes um pouco essa ideia lá do ensino básico, né? De deixar conteúdo acumular, de estudar em cima da hora. A disciplina de cálculo, ela é uma disciplina que você não pode deixar conteúdo acumular, porque senão você não consegue nem acompanhar o andamento da disciplina. Então, eu sempre digo o seguinte, por exemplo, a gente vai ter 3 aulas por semana, segunda, quarta e sexta. Você nunca pode ir para uma aula de cálculo sem ter estudado o que foi dado na aula anterior. Não existe essa possibilidade, senão você não consegue associar os conteúdos, né? A primeira parte é uma revisão rápida de alguns conteúdos básicos, mas depois é um conteúdo novo e todo correlacionado, ou seja, uma aula depende da aula anterior, sempre assim, né? Então você não tem como, vou na aula de quarta, mas o que foi dado na aula de segunda, outro dia eu estudo. Não tem como fazer isso dentro da disciplina de cálculo. Então ela requer essa carga de estudos, essa rotina de estudos, né? Depois eu vou mostrar aí o lugar, o Moodle, né, que vai nos auxiliar durante a disciplina, que eu gravo muita coisa para justamente te auxiliar nesse estudo aí. Mas não tem como, então isso aí tem que ficar bem claro, não tem como a gente abdicar dessa rotina de estudos. Então você, né, que às vezes não tem hábito de estudar recorrentemente, né? Eu falo que para cálculo, se você puder separar um tempo de todos os seus dias na semana aí para estudar, seria assim, a situação apropriada. Mas se não dá, pelo menos nessa perspectiva de nunca ir para uma aula, nunca ir para uma aula de cálculo sem estudar o que foi dado na aula anterior, certo? E até pensando nessa dificuldade que existe na disciplina, nessa grande carga de conteúdo que a gente tem, eu gosto de deixar bem claro, desde o princípio, né? Vocês vão me ouvir falar sobre isso, toda aula eu vou falar sobre isso, que é o seguinte: a obrigação de estar na sala de aula é do professor, ou seja, é só minha obrigação. O aluno que não está a fim de assistir uma aula, isso aí, se você não quiser comparecer lá, isso aí não é uma obrigação sua. Minha é, porque eu sou professor, eu sou concursado, eu recebo por isso, então eu sou obrigado. Vocês, alunos, não são obrigados. E por que eu gosto de enfatizar isso, esse termo da obrigação? Porque eu não aceito, em hipótese nenhuma, na minha sala de aula, aluno conversando. Porque o conteúdo é difícil e a conversa atrapalha não só a mim, mas como aos colegas também de prestar atenção. Então a obrigação é minha de estar lá. Se você está passando mal, às vezes não está muito afim de assistir aula, então não vá para a sala de aula para tumultuar, né, o andamento da aula, porque eu não admito isso, né? E eu vou salientar isso aí recorrentemente, porque eu prezo muito pela sala de aula e pelo espaço de aprendizado. Então, eu não vou deixar que algum aluno atrapalhe os demais. Então, né, tanto que nas primeiras aulas eu vou comentar sobre isso, né? Estou na sala, quero sair para beber uma água, quero sair para ir ao banheiro, você pode ir, não precisa nem me falar, vai, sem tumultuar o ambiente, volta se quiser voltar, mas a obrigação, e aí eu gosto de enfatizar isso, a obrigação é minha, eu sou obrigado. Eu tenho que estar em sala de aula. Você não é obrigado.
É uma opção, né? É uma opção, entender como oportunidade. Então, se você está querendo colocar um assunto em dia com algum amigo, vai para fora da sala conversar, né? Deixa para uma outra hora, então, se for o caso. Mas dentro da sala de aula eu não aceito conversa paralela, não. Beleza? Eu gosto de enfatizar isso aí e durante as nossas aulas eu sempre vou falar sobre isso aí. Beleza? Eu estou lá para auxiliar da melhor forma possível, né? E aí uma forma de tentar resguardar isso é deixar que o ambiente seja o mais favorável possível, né? Então eu não aceito conversa nas minhas aulas, né? E aí a gente vai conversando mais sobre isso depois. Beleza, agora vamos falar outros aspectos que vão facilitar a nossa comunicação. Eu criei um grupo de WhatsApp, né? Que vocês vão receber o link aí por e-mail, né? E vocês vão poder entrar nesse grupo de WhatsApp. Qual é a função desse grupo de WhatsApp? Esse grupo de WhatsApp ele é uma forma de agilizar a comunicação do professor com o aluno, né? Então vocês não vão conseguir mandar mensagem nesse grupo de WhatsApp. Eu mando todas as informações, eu mando por e-mail também. Mas quando eu mando por e-mail e por WhatsApp, geralmente o WhatsApp é mais rápido de ser visto, né? Então já aconteceu, por exemplo, assim, de ter alguma atividade que por algum motivo precisou ser desmarcada. Eu mando no e-mail, né? Mas às vezes o aluno não olha o e-mail tão rápido, mas também mando no WhatsApp. Aí no WhatsApp ele consegue visualizar de forma mais rápida. É só para agilizar a comunicação. Eu vou deixar o meu e-mail aqui. Caso algum aluno queira entrar em contato comigo, pode me mandar um e-mail, né? Esse e-mail aí é o mesmo e-mail que eu vou sempre enviar as coisas para vocês, né? Então é importante que vocês atualizem o e-mail de forma correta aí, né? Lá no eCampus, que é o site da universidade, porque a comunicação por e-mail também vai ser bem efetiva aí, né? Então qualquer coisa que precisar pode me mandar um e-mail aí. Outra coisa, eu tenho uma sala no ICT. O ICT é o prédio, né, relacionado aos cursos ligados a essa disciplina, que é o curso de bacharelado e as engenharias, né? Depois vocês vão conhecer o prédio. A minha sala é a sala 232. Na quarta-feira, toda quarta-feira, de 1h30 até 4h30 da tarde, nesse horário eu sempre vou estar lá para tirar dúvidas, certo? Mas, se você passar lá em outro momento e eu estiver lá, né, precisar conversar comigo, pode me procurar. Mas na quarta-feira, nesse horário aqui, seja para tirar uma dúvida, seja para conversar qualquer outra questão, pode me procurar, eu estou sempre acessível lá, né? E aí, né, vocês podem me procurar lá e a gente conversa, beleza? Então, esse horário de quarta-feira, ele vai ser um horário fixo para a gente aí de atendimento. Além disso, eu queria falar sobre o Moodle. O que é o Moodle? O Moodle é o que a gente chama de AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. A nossa universidade, ela tem alguns cursos que são à distância. Então, um curso à distância, ele precisa de um local, né? Online, onde os alunos possam acessar conteúdo. Isso é o Moodle. Na nossa universidade é o Moodle. E eu uso esse Moodle no ensino presencial. Então, tudo que for dado em sala de aula vai estar acessível também no Moodle para vocês. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que vocês acessam o Moodle e como que vocês vão utilizar o Moodle, beleza? Então, é o seguinte, lá no eCampus, quando você entrar no eCampus, que é o lugar onde você tem as suas informações, vai ter esse lugar lá, esse linkzinho aqui, ó, escrito Moodle, certo? Então, clicando aqui, você vai ter acesso à página do Moodle. Então, é uma forma de entrar é através do eCampus aí que você já tem acesso. Beleza? Então, através desse ícone aqui, apertou aqui, você vai ser jogado para essa página aqui, ó. Essa é a página do Moodle, certo? Aí aqui no canto, aqui, ó, acessar. Você vai clicar aqui em acessar, né? E aí você vai ser jogado nessa página aqui. Aí aqui você vai colocar identificação e senha. Tá falando até aqui o que é identificação, mas a forma de acessar isso aqui é a mesma forma que você acessa o eCampus. Da mesma forma que você acessa o eCampus, você acessa o Moodle, beleza? Então você vai colocar lá, não sei se é o CPF, se é a matrícula, o que coloca, e a senha que você criou, e aperta acessar aqui, beleza? Quando você acessar, você vai cair nisso aqui, ó. Aqui está bem-vindo de volta, Alessandro, porque eu estou dentro do meu Moodle. Cada um tem o seu Moodle. E aqui tem um ícone que chama Minhas Disciplinas. Quando você clicar aqui, vai aparecer para você todas as disciplinas
que os seus professores criaram, certo? Então pode ser que apareça só a minha lá. Eu não sei se outros professores vão criar, né? Mas se outros professores criarem turma no Moodle, todas elas vão aparecer quando você apertar aqui. Aí eu apertei, o meu tem um monte de disciplina lá, porque eu também dou aula no ensino à distância, né? Aí o seu Moodle vai aparecer essa informação aqui, ó. 2024/1, quer dizer, primeiro semestre de 2024, CTD 115, cálculo 1, que é o nome da disciplina, e aqui está como A, mas lá vai estar A e B, que todas as duas turmas vão acessar o mesmo link, certo? Então vai estar lá assim, A e B, não só separado assim, turma A não, beleza? Vai estar lá A e B, né? Aí quando você clicar lá na turma, aí vai aparecer isso aqui, ó. Primeiro tópico, tal. Aí vai ter lá só um logotipozinho lá falando. Aqui já está até certo, ó, turmas A e B, ó. Certo? Aí quando você clicar e entrar, vai ter uma barra de rolagem aqui do lado, né? Então você vai subindo as coisas. Então aqui está falando sobre a minha formação. Aí vai ter lá os primeiros passos, onde já vai estar disponível isso aqui para vocês, ó, o cronograma de avaliações e o cronograma de aulas. Como está escrito aí, aí são arquivos PDF, tá, gente? Quando tem assim, arquivo, é arquivo PDF. Se você clicar aqui, vai abrir um arquivo PDF que você pode salvar no seu computador, né? Então aqui já está especificado todas as provas que a gente vai ter, as datas certinho. E aqui o cronograma de aulas. Eu mais ou menos dividi o conteúdo de acordo com as aulas que a gente tem ao longo do semestre. É lógico que pode ter algum tipo de alteração, né? Mas eu vou tentar ao máximo cumprir esse cronograma aí. Aí se você continuar rolando a barra de rolagem aqui, vai chegar nisso aqui, ó, bloco 1, matemática básica. O conteúdo de cálculo, quando a gente fala de cálculo em si, ele tem três partes, que é o limite, a derivada e a integral. São esses três conteúdos. Só que a gente tem uma parte de pré-cálculo, de matemática básica, que a gente vai ver no início da disciplina, que eu coloquei nesse bloco 1 aqui, ó. Então, o bloco 1 é referente a essa primeira parte. Aí, quando você continuar rolando, depois vem o bloco 2, que é a parte de limite, que é o segundo conteúdo. Depois vem o bloco 3, que é a parte de derivada, e assim por diante. No início, não vai estar disponível para você aí no Moodle os outros blocos, porque eu só vou disponibilizando os blocos, os conteúdos, à medida que a gente vai vendo, né, o que foi dado, né? Então, assim, por exemplo, aula 1. Na aula 1, a gente vai rever algumas coisas lá, operação entre frações, potencialização, radiciação, umas coisas assim. Aí, à medida que a gente for tendo as aulas, eu vou disponibilizando para vocês. Aí aqui tem o seguinte, aqui o bloco 1, matemática básica, é a primeira parte. Aqui é o conteúdo, operação entre frações, né? E aqui tem esse símbolo, URL aqui, que é o seguinte, quando você clicar aqui, você vai ser jogado para o YouTube. E lá no YouTube você vai ter acesso à videoaula, certo? Então, o Moodle ele tem essa interação com o YouTube. Então, esses links de URL aqui, quando você apertar aqui, você vai ser jogado para dentro do YouTube para assistir a videoaula. Aí você vai perceber aqui o seguinte, ó, tem videoaulas aqui que estão com meu nome, professor Alessandro, e tem videoaulas que está escrito internet. Por que isso? Porque eu gravo algumas videoaulas e disponibilizo, e outras que são do mesmo conteúdo eu pego da internet. Ou seja, o que eu tô dando em sala de aula, tudo que eu for dar em sala de aula vai estar aqui, ó, videoaula do professor Alessandro. Isso é o que eu estou dando em sala de aula, certo? Então, se você faltou um dia e quer estudar o conteúdo que foi dado, é só acessar as videoaulas do professor Alessandro aqui, que é exatamente o que eu estou dando em sala de aula, né? Então, é uma forma de te auxiliar no estudo. O que geralmente eu peço para os meus alunos na disciplina de cálculo? A pessoa ela tem o hábito do seguinte, ela vai prestar atenção na aula, ela fica com o caderno aberto, caneta na mão e quer copiar tudo que o professor está falando. Só que às vezes ela não consegue, é muito conteúdo, é muito rápido, né? Então, às vezes eu falo assim, ó, vamos fazer o seguinte, na disciplina de cálculo, como tudo que vai ser dado em aula está disponível na internet, nós vamos fazer o seguinte exercício, então. Você não vai copiar nada durante a aula. Você vai assistir a aula, prestar atenção no que o professor está falando. Aí, qual que é o exercício que você vai fazer? Quando chegar em casa, você vai vir aqui no Moodle e vai acessar essas videoaulas. Aí, quando você acessar essa videoaula, você vai perceber, ó, é a mesma coisa que o professor deu em sala de aula. Aí, você vai assistir, vai parando, vai pausando a videoaula e copiando.
Então você vai deixar para copiar na hora que você estiver estudando em casa, porque aí você faz 3 movimentos. Olha só, você assiste o que o professor deu em sala de aula, sem estar copiando, você está prestando atenção ali, porque aquele que está querendo prestar atenção e copiar, né? Quando ele está prestando atenção, ele não está dando conta de copiar. Quando ele está copiando, ele não está dando conta de prestar atenção. Então, ele não consegue ser efetivo. Né? Então, o aluno que faz isso que eu estou sugerindo, ele está prestando atenção no que eu estou falando. Quando chegar em casa, ele vai assistir a videoaula de novo. E quando ele estiver copiando, ele está repassando o conteúdo pela terceira vez. Só esse movimento já é um movimento de estudo. Né? Agora, se a pessoa quiser copiar em sala de aula, isso aí ela pode fazer. Ela não é proibida, não. Né? Cada um faz do seu jeito. Essas videoaulas da internet aqui, então, são videoaulas complementares. Então, por exemplo, aqui eu estou explicando sobre operação com frações. Aqui também é essa explicação, só que dada por outro professor, né, que eu peguei da internet aí. Beleza? Aí, se você seguir a barra de rolagem aqui, vai vir os conteúdos, tal. Aí, depois de alguns conteúdos, vai aparecer assim, ó, exercício. Aí é uma lista de exercício. Então, aqui, ó, arquivo. Se você clicar aqui, vai baixar a primeira lista de exercício. Essas listas de exercício vocês não têm que me entregar, não. Né? É para fazer o exercício, para estudar o conteúdo. Beleza, você está fazendo exercício, teve alguma dúvida? Você vai ver aqui embaixo ó, que tem videoaulas com resolução de exercício. Eu peguei os exercícios da primeira lista, resolvi e gravei a resolução. Então, por exemplo, se você clicar nesse URL aqui, vai abrir uma videoaula onde eu resolvo o exercício número 1, letras A e B, certo? Então, caso você tenha alguma dúvida em algum exercício, você pode clicar aqui para ver, tirar sua dúvida. Ou também, se você fez o exercício, clica aqui para ver se você está fazendo o exercício de forma correta. Então, isso aqui vai facilitar o seu estudo, porque às vezes a gente está estudando lá a disciplina, agarrou em um exercício, não conseguiu resolver, aí a pessoa até desiste às vezes de estudar, porque não está conseguindo ir para frente. Aqui você tem um mecanismo que vai te auxiliar no estudo, quer dizer, você não vai precisar parar porque você está com alguma dúvida, porque você pode acessar a videoaula aqui e ver a resolução. Então é isso aqui que eu não estou sabendo fazer. E aí continuar estudando, beleza? Né? Aí seguindo a barra de rolagem sempre vai ser assim. Aí toda semana, à medida que eu for dando conteúdos, os conteúdos novos, eu vou disponibilizando as videoaulas, as listas de exercício. Sempre vou mandar no e-mail explicando assim, ó, pessoal, por exemplo, eu dei uma aula, terminou minha aula, à tarde geralmente já vou mandar um e-mail para vocês falando o seguinte, ó, pessoal, o conteúdo da aula de hoje pode ser acessado pelo link tal. Eu recomendo que faça tal lista. Então, geralmente eu mando assim, aula por aula, o que foi dado, as videoaulas respectivas, mas está tudo disponível aqui no Moodle também, beleza? Aqui eu coloquei o bloco 2, como eu falei com vocês, isso aqui não vai estar disponível para vocês lá, né? Porque só vou disponibilizar o bloco 2 quando eu chegar na parte de bloco 2. Mas por que eu coloquei o bloco 2 aqui? Eu queria explicar o seguinte, olha só. O conteúdo de limite é o primeiro conteúdo da disciplina assim, de cálculo 1 mesmo. Porque a primeira parte é essa revisão da matemática básica. A gente vai falar um pouco sobre as funções, essas coisas todas. Beleza? Só que quando chegar na parte de limite, aqui eu sempre vou colocar aqui, ó, por exemplo, aula 1. Eu vou escrever o conteúdo, como eu tinha dito lá em cima também, como eu disse lá na parte de matemática básica, tem sempre lá escrito qual é o conteúdo que eu vou trabalhar. Só que a diferença é que aqui vai ter isso aqui, ó, livro, texto e a página. Então, esse livro-texto aqui é o seguinte, a gente tem um monte de livros, né, de cálculo. Então, eu peguei um livro, que é o livro de cálculo A, que eu vou mostrar para vocês qual que é depois, e usei esse livro como referência para montar as aulas. Então, a partir do bloco 2, todo o conteúdo que eu colocar aqui, eu vou colocar exatamente a página que eu estou trabalhando aí, né? Tanto que vocês vão perceber depois que a resolução, as videoaulas que eu vou gravar desses exercícios, dessa parte aqui, elas sempre vão ser de acordo com o que está no livro. Né? É como se eu tivesse, né, com o livro e transformado aquilo em aula. Então, elas vão sempre estar disponíveis aqui. Aí, se você rolar a barra de ferramenta até lá no final, vai ter lá já disponível para você assim, ó, biblioteca da disciplina. Biblioteca da disciplina. Lá no final já está aberto isso aí. Aí tem um monte de coisa. Esse primeiro que está aqui, ó, essa URL aqui, ó, URL, quer dizer, é um link da internet. Cálculo A. Se você clicar aqui, você vai ter acesso ao livro. Aí você consegue baixar o livro para o seu computador, PDF aí.
beleza? Então, o livro texto, a parte de matemática, de cálculo mesmo, é o cálculo A. Se você clicar aqui e baixar, você vai chegar nesse livro aqui, beleza? Esse é o livro que vai estar sempre especificando lá. Isso na parte de limite, derivada e integral. Aí, além dele, eu coloquei também esse outro aqui, ó, o RL, que é o pré-cálculo. O pré-cálculo, esse livro aqui, vai falar sobre a matemática básica, que é essa primeira parte da disciplina. Mas ele não é um livro texto, não. Eu só coloquei lá como referência, porque nessa parte aí não tem livro texto, não vou usar um livro específico, não. Né? Então eu coloquei, porque às vezes a pessoa gosta de acompanhar o conteúdo por algum material também. Se você clicar isso aqui, vai abrir um livro de pré-cálculo que é coerente com aquilo que eu estou trabalhando na parte de matemática básica, que é a primeira parte da disciplina. Então, a partir da segunda parte da disciplina, que é o limite, aí esse livro aqui é o livro texto mesmo. Por exemplo, todas as listas de exercício eu vou tirar daqui, vai ser exatamente isso aqui, né? Agora, essa primeira parte eu tomei alguns livros como referência e coloquei um aqui, disponibilizei um para vocês terem acesso. E além disso, ainda tem essa parte aqui da biblioteca complementar, né? E são outros livros de cálculo que eu coloquei aqui, né, para ter mais materiais referentes a essa parte de cálculo 1 aí, que a gente vai ver o limite, a derivada e a integral. Beleza? Então isso aqui já está disponível para vocês no Moodle já. Isso aqui, assim, automaticamente já está disponível para vocês lá.